Olá, galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Pessoal, a aula de hoje, então, nós daremos continuidade aos conteúdos relacionados, então, ao continente asiático, europeu e à Oceania, tá bom? Galerinha, para mim poder continuar explicando o conteúdo para vocês, então, a prof vai ficar pequenininha ali no cantinho da tela de vocês, tá bom? Prontinho, pessoal. Então, essa será a nossa segunda aula da apostila de volume número 2, tá bom? E o tema dessa aula, então, vai ser sobre o relevo e a hidrografia da Ásia, Europa e Oceania. Pessoal, para começarmos, então, ali, para que vocês entendam, tá bom, o que é o relevo, então, ali são as alterações do terreno, tá bom? Então, nós temos algumas formas de relevo. As mais importantes são as montanhas, tá bom? Nós temos ali os planaltos, as depressões e as planícies. As montanhas, pessoal, elas correspondem ali a relevos que têm alterações acima de 300 metros de altitude e possuem ali a sua superfície afinalada, tá bom? Os planaltos, pessoal, também estão ali a altitudes mais elevadas, acima de 200 metros, já pode ser considerado um planalto, porém a superfície de um planalto, ela é reta, ela é plana, tá bom? Então, ele tem uma altitude elevada, porém a superfície é plana, ela é mais retinha, tá bom? E não é ali mais fina ali a sua superfície como a das montanhas, tá? Pessoal, depois nós temos as depressões. As depressões, pessoal, elas são irregularidades no terreno, tá? E nós temos dois tipos de depressões. Nós temos as depressões absolutas, tá? As depressões absolutas são aquelas depressões que possuem irregularidades que vão abaixo do nível do mar, tá? Então, elas passam o nível do mar. Já as depressões relativas são aquelas depressões que apresentam irregularidades no terreno, porém todas essas irregularidades estão acima do nível do mar. E por último, então, nós temos as nossas planícies. As planícies são os terrenos planos, né? As áreas planas, mais retinhas, tá bom? Aqui, pessoal, tem uma imagem onde eu vou tentar explicar novamente para vocês, então, sobre as planícies, os planaltos, as montanhas e as depressões. Se vocês observarem, aqui onde estou passando o meu mouse, tá bom? Está representando uma planície. Pode ver que ela está bem ali ao nível do mar, tá bom? E ela é uma área plana, então ela possui seu terreno plano, retinho. Logo após a planície, pessoal, nós temos o nosso planalto. Então, nesse planalto, a altitude se elevou, tá bom? Então, aqui, para ser considerado um planalto, é necessário que tenha acima de 200 metros de altitude. E ali, pessoal, uma outra característica do planalto, tá bom? É ali o cume, tá bom? Essa parte mais superficial, tá bom? Ela é mais nivelada, ela é ali mais plana, tá? Então, são altitudes elevadas, acima de 200 metros, com a sua superfície plana. Pessoal, depois aqui, nós temos então a depressão absoluta. A depressão absoluta, se vocês observarem, então, e conforme eu falei anteriormente, é aquela depressão que ela ultrapassa o nível do mar. Então, esses pontilhadinhos, eles estão destacando o nível do mar, tá bom? E aqui a depressão absoluta, ela passou o nível do mar, tá? Então, essa é a característica da primeira depressão, que é a depressão absoluta. Logo após a depressão absoluta, pessoal, nós temos ali a montanha, que é uma outra formação de relevo, uma outra forma de relevo. E as montanhas, assim como os planaltos, elas têm altitudes elevadas, tá? As montanhas são consideradas acima de 300 metros de altitude. E, pessoal, elas têm ali a sua superfície, então, mais fina, tá bom? Então, olha aqui a característica aqui mais fina das montanhas aqui na sua superfície. Logo após essa montanha, nós temos aí o nosso outro tipo de depressão, que é a nossa depressão relativa, tá? Que é a nossa depressão relativa. Então, essa depressão relativa, pessoal, ela ainda é ali uma irregularidade no terreno, porém ali acima do nível do mar. Então, os pontilhadinhos estão aqui nos indicando o nível do mar, e podem ver que essa depressão relativa está acima do nível do mar. Então, é uma irregularidade do terreno, porém acima desse nível. Entendendo essas formas de relevo, pessoal, e como elas são ali, como elas são representadas, tá bom? Nós passamos ali, então, para o relevo da Ásia e da Europa. Aqui, pessoal, eu coloquei a Ásia e a Europa juntos, tá? Porque na apostila de vocês estava representando ali como Eurásia, tá? Então, as duas porções ali unidas em uma única massa continental. Pessoal,
Pessoal, então como identificar as formações de relevo só observando esse mapa, tá? Onde estão concentradas as planícies, os planaltos e as depressões, só de olhar para essa imagem. Então, assim, pessoal, o que vocês têm que levar em consideração aqui? As áreas mais verdinhas, as áreas que estão verdinhas nesse mapa, tá bom? Estão representando as planícies. Isso não é só para esse mapa. Em qualquer mapa de relevo, tá bom? Todas as superfícies ali verdinhas estão representando as planícies, tá? Então, quanto mais verdinho, maior concentração de planícies, tá? Então, aqui na Europa, nós conseguimos observar uma grande concentração de planícies. Aqui nessa região também temos algumas planícies. Aqui, tá bom? Nessa região aqui da Ásia, tá? Também temos concentrações de planícies. As áreas mais escuras, pessoal, todas essas regiões bem escuras no nosso mapa, elas estão representando, então, ali as cadeias de montanhas, tá bom? Então, os relevos que ficam com as montanhas. Essas partes mais marronzinhas, então, elas ficam com os planaltos e com ali algumas depressões, tá bom? Então, marronzinho, assim, mais clarinho, depressões e planaltos. Bem escuro, as formações de montanhas, né? As montanhas. E aqui em verdinho nós temos as nossas planícies. Identificando, então, pessoal, onde está localizado as planícies, os planaltos, as depressões, então, ali no continente asiático e europeu, nós partimos para as bacias hidrográficas, para as regiões hidrográficas, então, desses dois continentes. Tá? Pessoal, então agora sobre as bacias hidrográficas. As bacias hidrográficas, pessoal, então, são bacias de drenagem. A função delas é drenar a água das precipitações para um curso de água. Tá? Uma bacia hidrográfica, pessoal, ela é formada por um rio principal e seus afluentes, tá bom? Então, aqui embaixo eu coloquei uma imagem para vocês conseguirem observar, então, como é que funciona uma bacia hidrográfica. Então, aqui no meio nós temos ali um rio principal, tá bom? E aqui nós temos os afluentes, que são esses bracinhos de água, tá bom? Esses afluentes, então, pessoal, eles são captados, eles são drenados para esse curso de água. Esse curso de água irá desembocar, então ali irá desaguar, tá bom? Em uma foz, certo? Então ali tem a nascente, aqui tem os afluentes, que são os bracinhos de água. O curso desse rio aqui funciona como uma bacia de drenagem, então ele drena a água dessas precipitações, desses cursos de água, para ali um rio principal que vai desembocar, né? Que vai ali desaguar em uma foz, tá bom? Então isso são bacias hidrográficas, tá? Regiões hidrográficas, então, significa ali que é uma região que possui uma ou mais bacias hidrográficas naquele local, tá bom? Pessoal, aqui estão então as principais bacias hidrográficas da Ásia e da Europa. Se vocês abrirem a apostila de vocês lá na página 7, vocês vão observar essa imagem, tá bom? Esse mapinha. Esse mapinha, então, está destacando ali o nome das bacias hidrográficas mais importantes do continente asiático e do continente europeu. Então, vamos lá, pessoal. Ali, ó, em número 1, nós temos a bacia do Rio Amarelo, tá bom? Então, aqui, número 1, a bacia do Rio Amarelo. Ali, pessoal, o número 2, tá bom? Em rosinha, temos a bacia do Rio Amur. Depois do Rio Amur, pessoal, nós temos a bacia do Rio Danúbio. No número 4, pessoal, nós temos a bacia do Rio Hindu. No número 5, a bacia do Rio Leno. No número 6, pessoal, nós temos ali a bacia do Rio Mekong. No número 7, nós temos a bacia do Rio Obe. Número 8, nós temos a bacia do Rio Reno. Número 9, nós temos a bacia do Rio Volga. Número 10, nós temos ali a bacia do Rio Yangtze. Número 11, nós temos a bacia do Rio Yenisei. Número 12, nós temos a bacia do Rio Ganges, tá bom? E número 13, nós temos a bacia do Rio Tigre e do Rio Eufrates. Então, essas são as principais bacias hidrográficas da Eurásia, do continente asiático e do continente europeu, tá? Então, essas bacias que estão localizadas nessa parte correspondem à Europa, e as bacias que estão localizadas nessa porção aqui são as bacias asiáticas, tá bom? Porém, ali fazem parte do contexto Eurásia, ok? Pessoal, partindo então ali da Ásia e da Europa, nós entramos no relevo da Oceania, tá bom? O da Oceania a gente colocou separadinho, porque ele está bem distante desses dois continentes ali que fazem limite um com o outro, né? Então, novamente, pessoal, as áreas mais verdinhas, então, correspondem às planícies, as áreas mais escuras correspondem ali às formações de montanhas, e as áreas mais marronzinhas, então, mais clarinhas, correspondem ali aos planaltos e algumas depressões, tá bom?
Aqui, se vocês observarem, tá bom? Tá classificando ali também por altitude. Então, aqui, ó, mais próximo de zero, então, quer dizer que a altitude está ao nível do mar, né? Então, quer dizer que são regiões planas, tá bom? Ó, conforme vai ficando mais amarelinho, ó, 300 metros de altitude, vai aparecendo as montanhas dos planaltos, né? Então, nessa corzinha aqui, representa, então, ali já formações de montanhas. Nessa corzinha aqui, um verdinho, né? Um amarelinho mais escuro, tá bom? Ali de 200 metros, nessa porção aqui, se vocês acompanharem, tá? Em 200 metros estão representando, então, ali os planaltos da Oceania. E aqui mais escuro, tá bom? As formações de montanhas ali mais altas do continente daí. Sobre a hidrografia, então, da Oceania, pessoal. As principais regiões hidrográficas, então, a costa oeste da Austrália, a costa norte da Austrália, o interior da Austrália, a costa sul da Austrália, costa leste da Austrália, Murray, Ilhas do Pacífico Sul, Nova Zelândia e Tasmânia, tá bom? Então, essas são as principais regiões e bacias hidrográficas da Austrália, tá bom? Da Oceania. Aqui ficou uma com a Nova Zelândia, né? Que está destacada ali no número 8, tá bom? E a outra aqui na Tasmânia, tá bom? Ficou aqui nessa região onde eu estou circulando para vocês, tá? Nessa daqui, nessa daqui, nessa daqui. Tá, pessoal? Porém, ali a maior concentração das bacias hidrográficas está dentro da Austrália, por ser considerado o país continente e a maior extensão territorial, tá bom? Então, devido a isso, a maior parte das bacias também, devido ao território, né, muito extenso, estão localizadas, então, dentro da Austrália. Pessoal, após a compreensão desses conteúdos, a prof preparou uma atividade para vocês. Porém, antes de vocês iniciarem a atividade, vocês vão fazer a leitura da página 10, 11, 12. Por quê? Porque nessas páginas, pessoal, tem ali as principais formações de relevo. Então, vai estar falando o nome e algumas características das principais formações de relevo e os principais rios ali do continente asiático e do continente europeu, tá bom? Lá na página 18 e 19, pessoal, vocês também irão fazer a leitura, então, sobre os principais relevos e rios da Oceania. É bem importante também, porque também vai estar destacando as principais características de relevo e hidrografia, então, da Oceania, tá? Após a leitura, pessoal, vocês irão fazer uma atividade que está lá na página 8 da apostila de vocês. A atividade diz assim, então, pessoal, identifique onde se dá o exutório, ou seja, o local em que desembocam as águas das principais bacias hidrográficas da Europa e da Ásia e registre-as no espaço correspondente. Então, pessoal, vocês vão fazer essa tabelinha de acordo com este mapa que está na página 7 da apostila de vocês, tá? Então, por exemplo, ó, vamos pegar a bacia do Rio Reno, tá bom? Então, a bacia do Rio Reno, ó, aqui, ó, ela está representada como o número 8. Então, vocês vão encontrar o número 8 aqui nesse mapinha de vocês. Tá? Então, o número 8, pessoal, ele está localizado nessa região aqui. Então, em qual golfo, mar ou oceano essa bacia hidrográfica de número 8 vai desembocar, tá bom? Então, ela vai desembocar aqui, ó, no nosso Oceano Atlântico, tá bom? E assim vocês vão fazer com as demais também. Então, vamos lá. Pegou o número 1, tá bom? Então, o número 1 está desembocando em qual golfo, mar ou oceano? Então, o número 1 está desembocando no Oceano Pacífico. Ó, o Oceano Pacífico aqui. Onde está o número 1 aqui, tá bom? Ele desemboca lá no Oceano Pacífico. Vocês vão fazer isso, pessoal, com todas essas bacias hidrográficas, tá bom? E vão registrar, então, lá na tabelinha da página 8. Pessoal, eu aconselho vocês a fazer essa atividade olhando o mapa e a tabela que está na apostila de vocês. Porque o mapa aqui que a prof colocou no vídeo, ele está um pouquinho distorcido, ele está com a imagem um pouquinho ruim, então vai ficar difícil de vocês fazerem por esse mapa. Então, dá uma olhadinha na apostila de vocês, que está mais nítido na apostila de vocês, tá bom? Galerinha, por hoje é isso, tá bom? Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Qualquer dúvida, entre em contato com a prof, mande mensagem via positivo on. Pode ser que a prof demore um pouquinho para responder vocês pelo positivo on, porque a prof está com muita mensagem lá e até a prof encontrar a mensagem de vocês e responder vocês, pode ser que demore um pouquinho, tá bom? Mas a prof sempre responde. Pessoal, mais uma vez, obrigada pela atenção de vocês. Ainda essa semana nós vamos ter uma aula pelo Zoom. Essa nossa aula pelo Zoom, a prof vai utilizá-la para tirar as dúvidas em relação a esse conteúdo e corrigir a atividade com vocês, tá bom? Um beijo para todos vocês e até a próxima aula, então.